Olá a todos, bem-vindo ao Dutch and Go. So, just for reference, I'm going to be speaking Portuguese now. So, if you don't speak Portuguese or you're not using Portuguese as a source language, feel free to check out some of my other videos in English and Dutch. I've made plenty. You should check them out if you haven't yet. Vamos a isso. Portanto, agora vamos falar em português e vou falar sobre o assunto que, na minha experiência com os meus alunos portugueses e brasileiros, é o assunto mais importante no início do curso, que é holandês e porque que não é holandês e porque que não podemos chamar holandês uma língua. Pronto, hoje vou falar exatamente sobre isso, porque que holandês não é uma língua, o que é que seria o nome correto e porquê e de onde é que vem este mito. Primeiro temos que falar sobre aonde é que se fala a língua que nós queremos aprender, que a partir de agora vamos chamar sempre neerlandês. Neerlandês com dois Es. Neerlandês. Portanto, primeiro, neerlandês se fala em dois países. Por um lado, Bélgica. Bélgica é composto por três línguas estandarizadas, que é neerlandês, francês e alemão. E os Países Baixos, que muitos alunos, muitas pessoas em geral chamam-se Holanda, mas isto é também, eu agora também estou a seguir o que se diz também na Wikipedia e nos livros, etc. É um nome informal, ok? A partir de agora vamos dizer sempre os Países Baixos e não Holanda, ok? Eu sei, é muito comum utilizar o nome Holanda para referir aos Países Baixos, ok? Mas é só para facilitar e é também para, digamos, recontextualizar a nossa língua. Pronto. Os Países Baixos, eles têm duas línguas oficiais, por um lado neerlandês e por outro lado frisiano. Pronto, sobre frisiano não vou falar agora e eu também não falo, é fora do âmbito deste vídeo. Mas, em geral, o que podemos dizer sobre neerlandês? Neerlandês, por um lado, tem duas variações. Por um lado, temos neerlandês dos Países Baixos, que é neerlandês variação holandês. E depois, ou seja, neerlandês literalmente variação neerlandês, mas pronto, para facilitar, podemos dizer neerlandês variação holandês. E depois temos neerlandês de Flandres, que é neerlandês com variação belga. Belgisch-Nederlands, variação belga. Qual é a diferença entre estas variações? A diferença é relativamente pequena. Não é nada comparável com, por exemplo, a diferença entre português brasileiro e português de Portugal. Também porque português do Brasil, para uma razão ou outra, não é oficialmente standardizado, que eu não compreendo e tem tudo a ver com pós-colonialismo e pronto, não vou falar sobre isso. Mas eu julgo que, na minha opinião, na minha experiência, as diferenças entre português de Portugal e português do Brasil são 10 vezes mais substancial do que as diferenças entre neerlandês dos Países Baixos e neerlandês da Bélgica. Porque, por exemplo, português de Portugal e português de Brasil, as diferenças aí são compostas por expressões, vocabulário, muito vocabulário, gramática também, etc, etc. Maneiras de falar relativamente diferentes, sim, ainda continua a ser a mesma língua, mas diria que as diferenças são relativamente profundas. Em comparação com, por exemplo, neerlandês dos Países Baixos e neerlandês da Bélgica, aí as diferenças são mais superficial. Estamos a falar sobre pequenas diferenças no vocabulário, pequenas diferenças nas expressões, algumas expressões ou algumas maneiras para falar são diferentes. Mas em termos de gramática, por exemplo, não há diferença nenhuma, salvo um caso, por exemplo, quando estamos a falar sobre frases subordinadas, aí é que temos um caso muito específico, uma estrutura que é mais neerlandês da Bélgica e uma outra que é mais neerlandês dos Países Baixos, mas aí também é pequenina, é superficial.
Portanto, isto é a primeira coisa que tem que saber. As diferenças entre neerlandês dos Países Baixos por um lado e neerlandês da Bélgica por outro são, em geral, exagerados. Muito exagerados. E normalmente quando alguém fala neerlandês standardizado da Bélgica com alguém que fala também neerlandês standardizado dos Países Baixos, não devia haver problemas de entendimento de comunicação qualquer. Em princípio, não. Agora, quando estamos a falar sobre, por exemplo, alguém que fala o seu dialecto, a sua variação local de neerlandês com outra pessoa que fala a sua variação local, seu dialecto, não interessa se alguém é de Bélgica do Norte com alguém da Bélgica, por exemplo, da Antuérpia ou da Holanda, uma vez que estamos a falar sobre variantes, dialectos, variantes informais, etc., aí é que vamos ter problemas. Mas, só para contexto, hoje, neste vídeo, só vou falar sobre as variações de neerlandês standardizados. Se vocês querem aprender mais sobre neerlandês standardizado e depois as diferenças, por favor, eu já fiz vários vídeos sobre esse assunto também, isso podes ver aqui. E depois vão compreender melhor. Eu espero que falam inglês ou que conseguem entender inglês suficientemente para também ter uma ideia. Pronto. Em geral, a paisagem linguística na Holanda é relativamente simples. Temos o neerlandês standardizado dos Países Baixos, temos o neerlandês standardizado por um lado e por outro lado temos os dialectos que se falam nas províncias, aldeias, etc. Na Bélgica, na zona de Flandres, onde é que se fala neerlandês da Bélgica, aí é que é mais complicado porque temos a neerlandês standardizado, depois temos uma variação de neerlandês da Bélgica informal, falado em todas as províncias, que é mais ou menos universal, e depois temos ainda também os dialectos. Portanto, estas diferenças façam com que, digamos, a paisagem linguística da Bélgica é um bocadinho mais complicado do que o dos Países Baixos. Finalmente, queria também falar um bocadinho sobre o porquê e a origem do nome da Holanda e holandês. Portanto, Holanda são, no fundo, temos duas províncias nos Países Baixos, Noord-Holland, Zuid-Holland, e também antigamente o governo referenciou aos Países Baixos como Holland. Come to Holland, por exemplo, em alguns flyers ou promoções, ficheiros, etc. Escreveram sempre, pois, come to Holland, Holland is the best, não sei o quê. Portanto, isto tudo ajudou para criar, digamos, este nome de Holanda, Holland em inglês. Mas isto é somente informal e não refere formalmente, oficialmente, ao país que agora vamos chamar os Países Baixos. Baixo, Nederland, neerlandês, é um nome antigo de baixo. Porquê que é baixo? Porque que é baixo em termos de nível do mar. O nível do mar é mais alto do que a terra da Bélgica e dos Países Baixos. Por isso também temos diques. Por isso também. Para parar a água. E provavelmente no futuro ainda vamos ter problemas com o aquecimento global, etc. Mas pronto. Para mais tarde. Mas, em princípio, é assim. Holanda não refere ao país inteiro dos Países Baixos, mas no fundo somente a duas províncias, Noord-Holland e Zuid-Holland, que foram, sim, províncias super importantes para, digamos, a identidade cultural dos Países Baixos, em termos de também onde é que vem a língua oficial, historicamente, etc, etc. Pronto, isto é um bocadinho sobre a língua que chamamos agora neerlandês com duas variações standardizadas. Eu espero que estava tudo claro. Se tiver mais alguma pergunta ou questão, não hesitem em dizer e escrever com um pequeno comentário aqui abaixo do vídeo. Espero que gostaram e até uma próxima vez com Dutch & Go. Tot de volgende keer. Dankjewel voor het kijken. Dag!